Agora a gente vai falar sobre uma coisinha levemente mais complicada, mas não muito também, que vai ser realmente a variação e a hereditariedade. É muito importante falar que a variação e a hereditariedade, ambas vão ser pilares da seleção natural. E o que é a variação? A variação vai se referir às diferenças entre indivíduos da mesma espécie. Essas diferenças são causadas pelo quê? Por três coisas, principalmente. A mutação genética, que são alterações no DNA que podem ocorrer espontaneamente ou devido a fatores ambientais. Então, essas mutações, elas, como teve o exemplo do pássaro A e do pássaro B, elas podem ocorrer realmente do nada. Podem ser para pior, para melhor. Ou assim, por causa de fatores ambientais. Então, devido ao ambiente, ele acabou tendo essa mutação genética, certo? Uma recombinação genética também. Durante a reprodução sexuada, os genes dos pais se misturam, criando combinações únicas. O que isso vai falar pra gente? Quando os genes vão se misturar, eles vão criar indivíduos diferentes. Porque se a combinação dos genes do pai e da mãe sempre dessem a mesma combinação e o mesmo indivíduo, todos os irmãos seriam gêmeos idênticos e teriam pensamentos idênticos. E isso não é o que a gente vê na nossa realidade. Irmãos, normalmente, tirando maior, todos os casos praticamente, até os gêmeos, já que eles não têm um pensamento igual, eles vão realmente sofrer com uma diferença entre si. Então, dois irmãos não vão ser 100% iguais um ao outro, porque os gênios dos pais vão criar combinações únicas cada vez que eles forem misturados. Isso vai ser a recombinação genética. Agora, as influências ambientais. O ambiente pode afetar a expressão dos genes, como a cor da pele que muda com a exposição do sol. Então, eu sinto que a mariposa seria um bom exemplo de influência ambiental, como o ambiente acabou afetando as mariposas, né? Mas nesse caso, ele é mais... Ao invés de ser tipo uma mutação devido ao ambiente, vai ser mais uma coisa, tipo assim, a influência ambiental vai ser algo que vai mudar realmente no estado atual do indivíduo, como a gente mudando de tom de pele por causa da exposição ao sol. Por que a variação vai ser um pilar da seleção natural? A variação vai ser essencial porque várias características vão oferecer vantagem na sobrevivência e na reprodução. Essas características que eu acabei de citar, essas mutações, essas recombinações, essas influências ambientais que vão mudar o indivíduo, elas podem sim ajudar na sobrevivência e reprodução do indivíduo. Elas vão ser passadas para frente, então elas vão obedecer à seleção natural. Agora vamos falar um pouquinho sobre hereditariedade, né? Então, daqui um pouquinho mais longo, mas não muito também. A hereditariedade, ela vai ser o processo pelo qual as características são transmitidas de pais para filhos por meio do material genético, o DNA. Isso ocorre através dos genes, que são segmentos de DNA responsáveis por características como cor dos olhos, altura, resistência a doenças. O estudo da hereditariedade começou com Mendel, né? Não sei se vocês já estudaram ou vão estudar para a prova ainda, mas Mendel criou essa teoria da hereditariedade, como vai passar de pai para filho, inclusive usou as ervilhas, enfim, que descobriu que certas características seguem padrões previsíveis de transmissão. Ele observou que algumas características eram dominantes, expressas na próxima geração, e outras recessivas, podiam permanecer ocultas por gerações. O que isso tem a ver com a seleção natural, né? O que a hereditariedade tem a ver? Depois que um indivíduo sofreu uma mutação genética, vamos dizer que essa mutação genética ela vai ser dominante, né? Se ela for boa para o indivíduo e ela for dominante, ela vai passar para o filho. Se ela passar para o filho, ela vai passar para o neto e para o bisneto. E vai continuando, propagando, então, a seleção natural e ajudando o indivíduo a sobreviver em seu ambiente. Então, é por isso que ela tem relação com a seleção natural e a variação também. Porque se uma mutação genética acontecer na variação, vai entrar na hereditariedade, porque o pai vai passar essa mutação para o filho, talvez. Então, vai indo. Agora vamos falar sobre as evidências da evolução. Da onde que Charles Darwin tirou que a evolução é assim? Que acontece assim, né? Da onde ele tirou que isso é verdadeiro? Cadê as provas, né? Vamos dar uma olhada. Uma das provas, como a gente já falou sobre na viagem, né, de Hermes de Assistir, que foi do Melodonte, dos fósseis do Melodonte, né?
a gente vai ver o fóssil como um vestígio que os organismos que viveram no passado têm muitas vezes, bom, eles foram, nas maioria das vezes, iguais em certas situações, em certos lugares, que vai provar que a gente tem ancestral. Então, o fóssil de certo animal pode parecer muito com um macaco. E isso vai dizer pra gente que provavelmente esse fóssil vai ser um ancestral do macaco. Mas também a gente vai ter similaridades entre várias espécies, né? Então, a gente pode, vamos dizer que, tipo assim, várias espécies têm um ancestral em comum. Como a gente vai saber isso? Muitas vezes pelo fóssil. Por quê? Porque, às vezes, um fóssil tem uma característica parecida com várias espécies diferentes. Tendo essa característica similar a várias espécies diferentes, a gente vai conseguir ver que, provavelmente, esse fóssil vai ser um ancestral comum dessas espécies. Então, ele vai provar que a gente realmente tem ancestral. Agora, as estruturas vestigiais. Eu sinto que tá um pouquinho ruim para vocês enxergarem, então vou tentar mudar o slide. Aqui. Mas um minuto, por favor. Infelizmente eu acabei mudando errado. Aqui, pronto. As estruturas vestigiais e o que elas vão ser? Elas vão ser partes do corpo que perderam sua função original ao longo da evolução, mas que ainda são presentes no organismo do ser humano ou de outros seres. Elas vão ser evidências de um ancestral comum e da história evolutiva da espécie. Então, se várias espécies diferentes serem basicamente uma função original em comum, pode ser que elas tenham relação uma com a outra. Então, né, aqui como fala no slide, estruturas que apresentam um pouco ou nenhuma função em organismo, porém eram importantes para os seus ancestrais. Também tem isso, né? Elas podem não ter funções agora pra gente, mas elas poderiam ter sido importantes para o nosso ancestral, né? Então, elas perderam sua função original. Então, nós, como vamos dar um exemplo agora do ser humano, a gente no mundo moderno, no mundo capitalista, a gente não vai usar muitos. Agora que a gente adotou uma economia e tudo, muitas complicações, a gente não tem que caçar nossa comida mais. A gente não tem mais aquela... Por exemplo, o corpo do ser humano foi muito adaptado ao jejum, porque o costume de ficar sem alimento por bastante tempo, devido à caça e tudo. Não dá para se caçar. Muitas vezes não consegue se caçar, tipo, ter uma caça que tenha, né, sucesso todas as vezes. Então, o corpo do ser humano pode ter sido acostumado ao jejum. Mas hoje em dia, muitas pessoas, eu vou dizer agora mais da classe média, o povo consegue realmente ter acesso à comida, não vai ter mais o problema de precisar de jejum, porque eles vão conseguir comer todo dia. Então, é algo que nosso corpo conseguia fazer, mas agora não é exatamente necessário mais. Porque a gente pode fazer outras coisas. Porque agora a gente tem acesso a isso, né? Enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre as evidências moleculares e celulares, né? O nível celular, as células, as moléculas, as proteínas e as estruturas celulares, elas vão mostrar semelhanças entre diferentes espécies, indicando também ancestralidade em comum. Então, se um DNA de várias espécies diferentes tiverem semelhanças um com o outro, é muito provável que eles tenham um ancestral em comum, porque esse ancestral tinha exatamente essa situação genética, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a homologia. Agora, a homologia, ela vai ser um pouquinho mais, tensa, um pouquinho mais dificilzinha. Na minha opinião, eu acho que das evidências da evolução, a homologia é um pouquinho mais, diferentezinha de entender, certamente. Tá. A homologia, ela vai ser, então, estruturas que possuem a mesma origem embrionária, porém nem sempre a mesma função, né? Parece bem simples, mas a gente vai ter que dividir ela entre analogia também. Então, dando um bom resumão na homologia, ela vai ser a estrutura e origem embrionárias iguais, mas elas vão ter funções diferentes, né? Então, a nadadeira e o braço humanos vão tecnicamente ter estrutura e origem embrionária igual, mas elas vão ter função completamente diferente. Agora a gente vai ter a analogia,
que apesar de não ter sido mencionada no slide, é um pouquinho importante também, que é estrutura e origem embrionária diferentes, mas elas vão ter funções iguais, certo? Então, lembre-se bastante da diferença entre homologia e analogia, tá? Elas são opostas, basicamente, lembrem disso. Bom, próximo slide, então. Sobrevivência do mais apto. Isso já foi falado também sobre a sobrevivência e sobre a adaptabilidade. E, bom, realmente, a sobrevivência do mais apto, apesar de estar mostrando um leão aqui, foi a imagem que eu coloquei, não é exatamente o mais forte, é o que mais consegue se adaptar ao seu ambiente. Então, não adianta um animal ser apenas forte se ele não consegue se adaptar à situação climática do seu próprio ambiente, porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Então, se esse animal vai conseguir se camuflar, se ele vai ter eficiência na busca de alimentos ou se ele vai ter resistência a doenças, são formas dele ser o mais apto da sua região. E é isso. Quanto mais apto você for, mais chance de sobrevivência você vai ter e mais você vai conseguir reproduzir com mais facilidade também. E vem da seleção natural. A seleção natural ela vai preservar o que vai deixar o animal mais apto. Então, conclusão, né? Encerrando, foi uma aula mais um tanto simples esse assunto. E, bom, a conclusão vai ser que teoria da evolução transforma a biologia, né? Vai causar uma grande confusão na biologia, né? Já que ela vai ser, a biologia do século XIX era diferente antes de Charles Darwin, naturalmente. Ela vai unificar a diversidade da vida e ela vai continuar sendo uma base importante para pesquisa científica para a compreensão dos processos biológicos. Hoje em dia a gente tem o neodarwinismo, que vai falar um pouquinho, vai trabalhar em cima dessa teoria de Darwin e tudo, mas em si a teoria de Darwin ela vai transformar a biologia e ela ainda é um marco muito grande da biologia realmente. Vai explicar coisas que não foram pensadas em serem explicadas antes por esse método. Bom, foram por meio da filosofia, entre outros aspectos, mas cientificamente, por meio realmente da evolução e da seleção natural, é um pouquinho difícil de se achar outros cientistas que tenham pensado e publicado trabalhos iguais. Tem um ou outro, tipo Lamarck, que tentou mais ou menos essa mesma ideia, não pela seleção natural, mas parecido. E um parceiro também de Charles Darwin, que vai ser outra pessoa que vai ajudar ele, inclusive no livro dele, e vai falar com ele também por ter a mesma conclusão da seleção natural, né? Mas, basicamente, vai ser um grande marco na biologia a teoria da evolução. E, bom, encerrando a aula, a gente vai... Eu vou mostrar, no caso, algumas questões para vocês. Vocês podem pausar o vídeo agora, para vocês conseguirem resolver essa questão. Inclusive, uma grande recomendação é sempre faça questões para treinar para o vestibular. Questão vai fazer você testar o seu conhecimento realmente, se essa aula te ajudou, se você conseguiu entender tudo que eu acabei de falar. Então, veja as questões, faça elas. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão, fale com o seu professor, veja outras videoaulas, veja outras fontes, reveja essa videoaula. Enfim, veja certinho. E pesquise, inclusive, tem vários sites legais. Se não me engano, toda matéria tem Brasil Escola. Vejam aí. Que é outra questão. Vocês podem dar uma olhada, que é verdadeiro ou falso, né? Isso, verdadeiro ou falso. É bom trazer uma variedadezinha de questão, né? Então, novamente, tem dúvida, pergunta para o professor. Caso o seu professor não seja muito especializado no assunto, ou tiver algum problema, se tiver vergonha, veja videoaulas, reveja essa aula, pesquise sempre, estude bastante. E obrigado pela atenção. Eu desejo uma boa sorte a todos vocês na prova, e eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo.